Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abananados. Esse é o episódio 175. Eu sou Emanuel Negromonte e já quero dar as boas-vindas a você que nos assiste pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Apple Podcast e também pelo Spotify. Seja bem-vindo. E o tema de hoje é um tema muito sensível que vale muito a pena ser tratado porque deixa muita gente em dúvida ainda, que é sobre transexualidade. E aí? Você sabe tudo? Pois, para falar sobre esse tema, trouxemos hoje Rafaela Farias Oi! para nos ajudar a entender, até porque ela está vivendo esse momento, né, Rafa? Sim. Tô me transcendendo agora, né? Maravilha. E aí, Rafa, já quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Emanuel. Como eu tava falando pra você, né? Eu me senti muito feliz quando eu falei, eita, recebi esse convite. Vou falar muito, viu? Quero falar muito. E aí vem uma perguntinha básica, né? Para quem não sabe, ela vamos dizer que é minha conterrânea, pernambucana também, Sim, né? pernambucana. De Surubim. De Surubim. Pertinho da minha cidade. Que é ali João Alfredo, Limoeiro, né, Rafa? Isso. Mas antes de qualquer rótulo, quem é Rafaela? Rafaela é professora, criadora de conteúdo digital. Eu amo esse mundo de criadora de conteúdo digital. Eu sou maquiadora, artista. A base da minha vida, eu acho que é a arte. Então, eu sou tudo isso. E agora, com 3 pontinhos, eu também sou uma pessoa travesti, transexual. E aí, o que você queria que as pessoas conhecessem da Rafaela, além da transexualidade? Ai, que pergunta difícil, né? Mas muito boa. Eu queria que as pessoas conhecessem mais a Rafa fora das câmeras. Todo mundo fala que à frente, quando eu tô gravando, eu sempre tenho um personagem de pessoa mais social, sabe? Eu tento me moldar de frente às câmeras. Por trás das câmeras eu sou uma pessoa totalmente diferente, muito louca, muito, sei lá, engraçada, como as pessoas falam. Eu sou muito louca mesmo e sou muito amiga. Essa é uma das palavras que eu amo receber das pessoas. Rafa, tu é muito amiga, tu é muito companheira, assim, de verdade, pra todas as horas. E eu queria que as pessoas conhecessem muito esse lado meu de companheirismo. E aí tem um detalhezinho que você falou aí em relação a gravar vídeos, né? Sim, Pela minha contagem, vai fazer uns 10 dias mais ou menos que você gravou um vídeo falando sobre a sua transição, sim, né? sim. E aí, como foi que surgiu essa ideia desse vídeo? Ela veio de um medo, de uma necessidade de você com você mesma, ou de repente as situações foram te levando a gravar aquele vídeo? Como é que surgiu essa ideia de gravar isso? Perfeita pergunta, Manuel. Eu já tô em transição, porque a minha transição eu dei o primeiro passo quando eu comecei a tratar da minha mente. Então já faz 1 ano e 6 meses que eu comecei minha transição, a me entender, pra estar bem da cabeça, pra ter que enfrentar muitas coisas. Então, tudo que vem por à frente agora, as pessoas podem falar o que elas quiserem, que eu já tô blindada de tudo isso. E faz uns 2 meses que eu, entre muitas aspas, assumi a minha transexualidade na minha vida social. Onde só saía com roupas femininas, enfim, cabelão, né, como tô agora. E pensava que seria fácil, né, a sociedade entender que eu estava me transicionando, que eu estava passando por um processo de transição. Só que eu comecei a sentir as necessidades de olhares e as pessoas acharem que eu estava vivendo um personagem do Instagram, né? Porque eu comecei, antes da Rafaela ser a Rafaela, ela também era a Megan, né? Era uma personagem, uma drag que eu tinha. E então eu achava que as pessoas na sociedade estavam achando que eu estava vendo um personagem. E eu sentia a necessidade de falar sobre isso. As pessoas ao meu redor diziam, Rafa, tu precisa falar sobre isso no Instagram, porque as pessoas acham que você está vivendo um personagem. Então, pra você ter o respeito que você quer ter, você precisa falar sobre isso. Então, essas questões de pronome masculino, por mais que eu já tinha mudado meu nome no Instagram, mas mesmo assim as pessoas me chamavam, sei lá, de amigo, enfim, de todo o pronome masculino. Então eu senti a necessidade de falar sobre isso. E outra coisa também, né, porque eu sou uma pessoa que cria conteúdo pra internet, então, querendo ou não, eu acho que as pessoas queriam ouvir isso, né? Por mais que estava claro
pra todo mundo ali, mas eu acho que as pessoas, pra se sentir mais perto de mim, elas precisarem ouvir da minha boca, sabe? Falando sobre essa minha transição. E aí, já ainda falando sobre esse vídeo, né? Sim. Como foi a reação das pessoas quando você publicou os vídeos? Como foi os comentários? Eu já esperava, sendo bem modesta, eu já esperava, porque eu sou uma pessoa muito amada nas minhas redes sociais. Eu, raríssimo, assim, eu recebo hater. Tem mais hater em outras redes sociais, assim, por exemplo, YouTube. No YouTube eu consegui bater muitos inscritos e muitas visualizações através de hater. Mas no Instagram e TikTok eu não tenho hater. É sempre muito carinho. Então, eu tava com muito medo de postar aquele vídeo, mas não por causa de comentários das pessoas que me seguiam, mas por conta, infelizmente, da nossa comunidade LGBT, por medo de invalidação das pessoas, sabe? Mas eu sabia que eu ia me sentir muito abraçada e muito amada pelas pessoas que me seguem e que estão me acompanhando todos os dias. Então foi muito, muito, muito amor mesmo, assim, que as pessoas depositaram, tanto no meu direct como nos meus comentários. E aí você usou duas palavrinhas no começo aí, antes de falar do vídeo, né? Sobre a questão de drag e de travesti. Sim. E aí eu queria que você explicasse qual a diferença. O que é uma drag e o que é uma travesti? Sim, sim. Travesti, hoje em dia é um termo que a gente usa, né? Mas antigamente as pessoas usavam para uso pejorativo, só que a comunidade, ela pegou esse nome e falou assim, tá, eu sou travesti, aí, vamos usar esse nome. Falando travesti, transexual, né? Que é a mesma coisa, só que as pessoas querem ser chamadas de travesti ou de trans. E tá tudo bem, mas é a mesma coisa. Drag é uma pessoa que se monta, né, no feminino. De um feminino, assim, mais... como eu posso falar? Exagerado. É uma coisa feminina, mas é um feminino exagerado, caricato. Já a travesti é o ser, é o sentir. Não é uma coisa que você se montou ali, desmontou e você já se sente uma pessoa cis. Travesti vem da alma, sabe? Tipo, travesti é uma coisa que você já tem dentro do seu coração, já vem da sua alma, que é diferente da drag, que é só uma montação de momento e depois que você desmonta, você já não é mais a drag, você é a pessoa do personagem, sabe? Fora do personagem. Travesti já é outro mundo, assim, já é outra pessoa. E aí vamos para uma curiosidade. Sim. Dá mais trabalho fazer a drag? Dá mais trabalho fazer a drag. Porque é mais excesso, É mais né? excesso. Meu Deus do céu. E aí, o que mudou, né, na sua vida nesses últimos dias depois de você gravar esse vídeo e falar publicamente da sua transição? A relação com a minha mãe, com a minha família, sempre foi uma relação muito boa. Mas nesses últimos dias, a minha mãe, ela veio pra cá, pra Bananeiras, né, pra gente fazer minha colação de grau, pra Solânia. E ela a todo momento, ela nunca me perguntou isso, mas a todo momento ela perguntava assim, você tá feliz agora? Agora? Você tá feliz agora? Porque eu sempre via dizendo pra ela que eu tava uma pessoa muito depressiva, muito ansiosa, com muitos traumas, assim, sabe? E depois que eu falei pra ela, eu falei, mãe, agora eu vou ser feliz. Agora eu posso ser feliz sendo quem eu sou. E todos os dias que ela tava aqui em Solânia, ela perguntava, você tá feliz agora? Aí eu falava, tô feliz agora. Ela falou, então a sua felicidade é a minha. Então, o afeto das pessoas comigo, o olhar das pessoas também já é diferente. Elas têm o receio de falar comigo, mas eu vejo que os olhos brilham pra falar, sabe? É como se quisesse se aproximar da minha pessoa. Quando era o Rafa, eu passava uma pessoa assim despercebida, uma pessoa comum na rua, e tava tudo bem. Com os meus amigos, com as pessoas que eu trabalho, e agora não. Até nos ambientes de trabalho, onde eu estou trabalhando, as pessoas, elas me olham com um brilho, assim, sabe? E falam assim, nossa, tipo assim, tal, outra pessoa, sabe? É uma energia diferente, é um olhar diferente, é um brilho diferente, é um sorriso diferente. Então, acho que tudo mudou pra positivo. Por mais que eu sei que tá no comecinho ainda, que no começo tudo é bom, mas eu tô blindada pra tudo que vier pela frente, porque foram 1 ano e 6 meses de terapia. E aí, com a terapia em dia, né? Sim. Quando foi que você começou a perceber que algo dentro de você não combinava com o que as pessoas esperavam de você? Tudo bem que sua mãe já sabia, Sim. né?
Então, já que ela sabe, acho que fica até mais fácil, Sim. né? E como foi que você começou a perceber assim, peraí, eu não me identifico desta maneira, né? Quando começou isso? Quando eu comecei a fazer drag, foi no finalzinho da pandemia, assim, nos meados da pandemia. Eu já me sentia uma pessoa diferente e com alguma coisa que eu não queria ir atrás e entender. Por rejeição minha mesmo, sabe? Não era rejeição de ninguém. Mas eu sabia que no fundo, no fundo, no fundo, eu tinha algo assim diferente. Eu tenho duas referências de pessoas travestis que era do meu convívio, né? Alice era uma das minhas melhores amigas. E eu cresci vendo a Alice transicionando. Então eu ficava naquela de dizer assim, meu Deus, eu e a Alice, a gente meio que cresceu juntas. Será que tem alguma coisa igual também? E eu ficava naquela, não, eu tenho que ser isso aqui. A minha família, a sociedade pede pra eu ser isso aqui. E eu comecei a fazer drag pra um escape, sabe? Pra dizer assim, não, eu preciso me sentir feminina. Então eu vou ter que fazer isso pra ser escape, pra eu não ficar tão depressiva. E comecei a fazer a drag. E eu comecei a ter mais certeza de que eu era uma pessoa trans, que toda vez que eu me montava, quando eu tirava toda a maquiagem, tirava a peruca, eu voltava pra estaca zero. Sabe quando você vai em um velório de uma pessoa e volta pra casa que você não sente nada, sabe que você tá tipo assim, perdida no tempo, você tá, sabe, o que é que tá acontecendo? O que é isso? Que tristeza é essa? Que angústia é essa? Eu comecei a ficar muito angustiada depois que eu tirava a maquiagem e eu ficava, não, isso não é uma coisa normal. Foi aí que eu comecei a buscar, não os psicólogos de princípio, mas conversar com meus amigos. Dizer assim, amiga, eu tô muito gatilhada, porque eu não me vejo mais assim. Eu não consigo sair de Rafa pra ir trabalhar, eu não consigo colocar um corretivo, porque eu não sinto mais a necessidade de sair assim. Então, isso durou muito tempo. Não foi uma coisa de ontem pra hoje que eu cheguei e falei assim, não, hoje eu vou me transicionar. Foi uma coisa de muito tempo. Eu já queria ter feito isso há muitos anos atrás. Eu acho que desde 2020 eu queria me transicionar. Só que a necessidade da vida, de trabalhar e de construir muitas coisas, não me fez isso, sabe? Tipo, não me fez transicionar naquele momento. Então eu precisava empurrar muito com a barriga pra depois. Mas o que me fez transicionar de fato foi eu mirar no espelho e não enxergar a Rafa, sabe? Eu me enxergava qualquer outra coisa, mas não me enxergava a Rafaela. Eu me enxergava, sei lá, uma pessoa por trás de uma porta, escondida, toda melada, toda. Eu não sei nem explicar, sabe? Mas eu não me enxergava. Foi aí que eu comecei a ter a certeza de quem eu era. E aí então isso veio acontecendo aos poucos, né? Então praticamente você vivia um luto, Sim. né? Quando tirava a Sim. maquiagem, vivia um luto. Você consideraria que o Rafa era um personagem? Sim. Sim. Até em trabalho, Emanuel. Eu ia trabalhar, sei lá, até com coisas. Eu falo de trabalho porque minha vida é só trabalhar. Eu amo trabalhar. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar. Mas quando eu trabalhava, quando eu tava em frente às câmeras, quando eu tava fazendo alguma coisa com um coletivo, eu tinha que cortar algumas coisas minhas, sabe? Tipo, parar de me chamar no feminino, porque tem coisas que eu me chamava feminino, no mesmo momento eu me chamava no masculino, então eu tinha que ficar cortando as coisas com trabalhos. É, eu acho que foi mais essa questão, assim, de trabalho mesmo. Eu tinha um personagem que eu, sabe, quando eu falava alguma atrocidade, alguma coisa assim, a pessoa falava assim, Rafa, esse não é você, sabe? Naquele tempo as pessoas diziam, esse não é você. E eu ficava, meu Deus do céu, então o que é que eu sou? Sabe? Eu ficava me perguntando, tá, e o que é que eu sou? Eu sou assim aqui com vocês, mas com outras pessoas eu sou de outro jeito. Então eu tinha muitos personagens pra viver na sociedade com as pessoas. E agora no nosso episódio, vamos falar um pouco da nossa parceira Aqualivida. Pois é, a Aqualivida é uma clínica aqui em Bananeiras e eu digo mais, a melhor do Brejo Paraibano e a mais completa. Por quê? Lá você encontra o profissional de saúde, que são os médicos, e também faz o seu exame lá mesmo, porque o laboratório é próprio. E ainda mais, aquele exame que pode demorar em outros lugares, lá na Aqualivida é rapidinho. Passa na Aqualivida, faz o teu orçamento,
Lá mesmo você faz a sua consulta e também os seus exames. Se é Qualivida, é qualidade de vida. Agora a gente vai voltar para o nosso episódio que tá ótimo. Quando é que começou essa virada, né? E você começou a dar espaço para que o Rafa se afastasse e a Rafaela viesse, né? Como foi esse primeiro dia? É, na minha última terapia com o Dr. Henrique, que era o psicólogo que eu fazia, ele sempre me tratou no feminino, desde a primeira vez que eu falei pra ele que eu tinha algo diferente. Então, mesmo com todas as performances masculinas, ele sempre me tratou no feminino. Teve um dia que eu falei pra Henrique assim, Henrique, hoje eu tenho a certeza de que eu quero falar pra todo mundo ouvir assim, que eu sou uma travesti, que eu sou travesti. Aí ele falou assim, tem certeza que chegou o momento? Rafa, falei, tenho certeza. Não tinha chegado o momento. Eu comecei a aparecer nos meus stories, aparecer nos meus vídeos, só montada. Tipo assim, eu ia me maquiar, eu já colocava a lace. E era a última coisa que uma drag fazia, que era colocar a peruca. Mas eu já começaria fazendo a maquiagem com a peruca, né, com a lace, porque eu já queria me sentir uma menina se maquiando. Aí vou maquiar pra ir numa festa. Então, foi daí que foi começando, assim, eu aparecer só de lace, usar só lace, 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 lace. Eu me senti muito mais feminina, me senti liberta, assim, aparecendo nas redes sociais com lace. É tão tal que meu amigo falava assim, eita, tá aparecendo só de lace, a transição vem aí, viu? Aí foi com essas questões de usar lace todos os dias, de sair montada, de ir pra eventos, de ir pra show, de ir pra festas montada. Foi daí que eu comecei a dar espaço à a Rafaela. E aí eu posso estar enganado e aí você me corrige. Sim. Teve alguns momentos em que você se encaixou ali um pouco na linguagem neutra. Que eu tinha visto, acho que no seu Instagram, lá em cima, acho que tava elo, delo. Essa neutralidade, ela já foi no meio do caminho ou já era na época que você ainda não tinha certeza? Ou foi um momento em que a cabeça deu uma bugada e você não sabia e disse, não vou dar uma pausa aqui para pensar melhor se vai ser ele, dele ou vai ser ela? Como é que foi isso? Sei. Durante a terapia, né, eu sempre me identifiquei com uma pessoa não binária, porque eu tinha essa performance feminina, de quando eu queria estar feminina, eu era super feminina, e também quando eu queria estar masculino, eu estaria super masculino. E eu ficava nessa, de dupla vida, digamos assim. E eu me considerava uma pessoa não binária, só que sabendo que era uma pessoa trans, sabe? Que era uma mulher trans. Mas eu ficava nessa pra esconder a poeira embaixo do tapete, sabe? Sempre escondendo as coisas, sempre me evitando pra chegar ao ponto de dizer assim, não, eu sou isso aqui. Então eu sempre ia levando as coisas pra trás, sabe? Dizer assim, não, eu sou isso aqui, gente. Eu sou. As pessoas diziam, Rafa, tu é trans. E eu dizia assim, não, mulher, eu sou não binária. Eu me identifico como uma pessoa não binária. Então, sempre levando assim com a barriga, mas eu sabia que eu era trans. E aí, a gente já explicou, né? Porque como hoje estamos falando sobre transexualidade, já falamos a diferença entre drag, travesti ou trans, né? E para você, eu queria que você também ajudasse as pessoas que estão nos assistindo, apesar das informações estarem na internet, o tema não ser novidade, apesar de ter muitos programas na TV aberta agora tratando sobre o tema, mas sabemos que ainda há pessoas que se confundem porque as letrinhas da comunidade confundem, Confundem. né? E aí eu queria que você, se você pudesse, explicasse um pouquinho sobre a diferença entre identidade de gênero, aparência e orientação sexual. Vejam só, gente. Pra vocês aqui. Orientação sexual tem total, assim, diferença entre identidade de gênero, sabe? Orientação sexual é aquilo que você se atrai, sabe? Tipo assim, eu posso me atrair por uma mulher, eu posso me atrair por um homem, mesmo sendo uma pessoa trans, né? Uma pessoa que biologicamente nasceu homem, no corpo de um homem, e sou hoje de uma mulher trans, mas eu posso me atrair por mulheres. Essa é minha orientação sexual. E, na verdade, hoje em dia, esse termo já é diferente. A gente fala sexualidade. Orientação é como se você estivesse orientando alguém. E a gente não está.
Então a sexualidade tem total diferença com a identidade de gênero. A identidade de gênero é aquilo que você se identifica como um homem, como uma mulher, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa biologicamente homem, mas me identifico como uma mulher. Mas minha orientação sexual pode ser diferente do que eu quero me atrair por uma pessoa. Então tem essa diferença. Identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual, sexualidade é outra. São duas coisas totalmente diferentes e bem distintas. E a aparência seria o mundo drag. E a aparência seria o mundo drag, assim, como você quer performar, sabe? Tem tanto a drag mulher, né, que um homem que se monta de mulher, e também tem mulher que se monta de homem, sabe? Que eu acho que é o... Eu até esqueci o termo, pra isso é o... King Drag, é alguma coisa assim, né? É alguma coisa assim. Tem a drag e tem um King Drag, alguma coisa assim, que é performar a identidade de homem ou de mulher. É alguma coisa assim. É muita letra. E aí a gente chega num bloco que é um bloco mais sensível, que é o seguinte. O que mais te impediu de falar sobre a sua transição antes? O que mais me impediu foi o medo da comunidade. Porque eu sabia, de certeza, todo mundo assim. Quando eu fui falar pra minha mãe, que eu dizia assim, mãe, eu cheguei nela bem sério, mãe, eu preciso falar uma coisa pra senhora. Ela fala assim, é isso, porque todo mundo já espera. Só que pra comunidade, eu tinha muito medo. A comunidade LGBT, sabe? Porque a gente fala comunidade, só que na realidade é muito diferente, gente. É umas invalidações que as pessoas da própria comunidade têm, que a gente se pergunta o porquê dessas invalidações. Se cada pessoa tem seu processo de vida, se cada pessoa tem seu processo de se entender como pessoa mesmo, sabe? E eu tinha muito medo da invalidade, principalmente das mulheres trans, né? Porque eu ia falar que eu era uma mulher trans. Então, eu tinha muito medo das pessoas próximas, que são travestis e trans também, de me validarem. Sabe, eu tinha medo de dizer assim, ixi, tem certeza, mulher, que tu não é só uma pessoa, tu não é só mais um gayzinho que está se montando? Eu tinha muito medo disso. E era uma das coisas que eu mais pautava na terapia. Eu falava, Henrique, eu tenho muito medo das travestis me invalidarem, sabe? Por ser de uma geração que hoje em dia, TikTok, Instagram, todo mundo é trans, todo mundo é travesti. Só que eu sabia que eu não era travesti de modinha, sabe? Eu sabia que isso vem desde criança, vem desde de adolescência. Tem coisas que eu fazia quando era criança, que eu fazia quando era adolescente, que explica porque eu sou uma pessoa trans hoje em dia. Sabe? Tinha muita coisa e eu tinha muito medo dessa invalidação. Então o que mais me impediu de falar sobre a minha transição foi a própria comunidade LGBT. Aí você já me deu um ganchinho extra aí. E que coisas eram essas que você fazia? Desde criança, tipo assim, você pode perguntar a qualquer pessoa da minha família, ou a qualquer um assim, eu sempre tive traços femininos, traços do dia a dia. Eu vestia roupa de menina, que toda pessoa gay faz, né, quase todos gays, mas eu não frequentava banheiro masculino, de jeito nenhum. Quando era pra frequentar qualquer banheiro, ou eu ia no banheiro PCD, ou eu não ia. Eu ficava o dia todo na escola, prendendo xixi, prendendo número 2, porque eu não gostava de banheiros masculinos. Isso na escola do ensino fundamental, na escola do ensino médio e também na faculdade. Então, até uns dias desses, eu também não ia no banheiro masculino, porque eu me sentia... eu não me sentia encaixada no banheiro, né? Tipo assim, eu passava lá, via os meninos, não sei o que, tudo mais. Não vou em banheiro público de shopping. Todas as vezes que eu ia em banheiro de shopping, assim, quando eu via aquele bando de gente, assim, aquele bando de homem, eu chegava na porta e voltava. Ele já sabia que eu era uma pessoa gay, tenho certeza. Que eles diziam assim, aquela pessoa ali é diferente. Então, isso foi uma das coisas que mais me fizeram acreditar que eu era uma pessoa trans. Outra coisa, camisa. Não poderia estar sem camisa. Eu não gostava de ficar sem camisa. Seja em qualquer lugar, assim, piscina, praia, em casa, eu não tinha que ficar sem camisa, porque eu tinha vergonha de mostrar os meus seios, que eu nem tinha, né? Que eu nem tenho e nem tinha. Então, isso pra mim era uma coisa de dizer assim, meu Deus, não posso ficar sem camisa porque os meninos, porque minha família, porque enfim, vai me ver nua, digamos assim. Então, essas foram das coisas que Henrique pautou, que isso é coisas de mulher, né? Você ficar
vergonha sem camisa, isso é muito traço de feminino, muito traço de mulher. Tem diversas coisas assim que eu fazia que me fizeram acreditar que eu era uma pessoa trans, desde criança. E é bom você tocar nesse assunto, por quê? Para as pessoas perceberem que não é ninguém que chegou no seu ouvido, é uma coisa sua, né? Foi acontecendo naturalmente. Você foi sentindo a necessidade e isso foi apontando o caminho, né? E aí é bom também deixar claro que a sua família nunca te abandonou, né? Você que teve esse medo de aceitação da comunidade, Sim. que todo mundo sabe que não é uma comunidade muito unida, Não. infelizmente. Infelizmente, né, Manuel? Mas eu penso que agora as coisas vão mudar, né? Amém. Com o passar do tempo, a outras trans que era o seu medo vão entender agora, através, inclusive, desse episódio, o que tem por trás. Que, como você falou, não é uma modinha de TikTok. Porque hoje porque no TikTok tem muitas trans de TikTok hoje em dia. Tem gente que chega no TikTok que fala assim, gente, eu acho que hoje eu vou ser travesti. Aí, sabe, nos pega um pouco assim. Então, esse era meu medo, de as pessoas, das travestis que já estão transicionando há um pouco, né, mais de tempo, dizer assim, então, Rafa tá indo na moda das pessoas do TikTok, porque ela é uma influenciadora, não sei o quê. Eu tinha muito medo disso, sabe, da invalidação. E também usar lace, né, tem muita coisa, tem um conjunto de coisas que me fazia ter medo de mostrar minha transexualidade para as pessoas na internet. E é importante lembrar que, assim, a Rafa sempre existiu lá dentro, Sempre. né? Só que hoje ela resolveu se completar. Sim. Terminar de completar Isso. tudo que ela precisa para se sentir mais segura e também se identificar no espelho. Sim. Né? Tem coisa melhor, como você falou, se maquiar, se olhar. Não se tem coisa organizar. melhor do que isso. Você olhar no espelho E quando se sentir você bem. vê, né, o seu reflexo, aí ela. tá a Rafa, chegou, Sim. chegou. Tá um pouco tímida, mas chegou. Quando tu me perguntaste também sobre quando começou a vir a Rafa, em Surubim, muita gente, isso é uma coisa nova que eu vou falar por aqui. Muita gente me conhece por Ícaro, me conhecia por Ícaro, que era um apelido que eu ganhei em um rolê. Nesses rolês de adolescente e tudo mais, as pessoas me apelidaram. Até professores meus me chamavam assim. Lista de chamada, quando chegava no meu nome lá, me chamavam de Ícaro. Então, quando eu me mudei pra Paraíba, conhecer pessoas novas, porque eu não conhecia ninguém aqui. Sabe o que é ninguém? Cheguei aqui assim, ó, sozinha. Eu comecei a falar assim, não, vai ser aqui que eu vou começar a florescer. Que eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa diferente na minha vida. Então, como todo mundo me chamava pelo meu nome morto lá em Surubim, aqui eu comecei as pessoas me acostumarem por me chamar de Rafa, que estava entre o masculino e o feminino. Tava ali no meio. Você pode falar Rafa e, tipo assim, pode um homem olhar e pode uma mulher olhar, porque tava ali. Então foi aqui que eu comecei a dizer assim, não, eu sou Rafa. Então todo mundo me chamou de Rafa, que tava ali naquele meio termo de menino ou menina. Foi aí que começou essa questão da não binaridade, ir lá pro lado mais feminino, então começou por aí também. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E é importante você falar sobre essa questão do Rafa, inclusive nos bastidores, né? A palavra Rafa, ela já chegou dizendo assim, olha, eu sei que é novo. Algumas pessoas ainda vão me tratar no masculino, eu super entendo, né? Isso é bem diferente, porque eu já tive contato com algumas trans que elas ficam super irritadas quando alguém ainda trata no masculino, né?
E isso demonstra o quanto você está resolvida. Até porque você já sabe quem você é, já sabe o caminho que você quer prosseguir, o que os outros falarem. O que as pessoas pensam e falam sobre mim não quer dizer o que eu sou, né? É. Mas em relação a isso, Emanuel, quando é pessoas do meu convívio, que já convive comigo há muito tempo, que me conhece bem antes, e tem essa questão de, entre aspas, errar pronome, eu não tenho problema, sabe? Até porque ela me conhecia, sempre me chamou no pronome masculino. Não é do dia pra noite que ela vai dizer assim, Rafa, por exemplo, minha mãe, ela não vai ser de uma hora pra outra que ela vai dizer, minha filha. Não vai ser assim. É todo um processo, é toda uma transição, né? Mas pessoas novas, assim, que eu conheço, sei lá, tô num ambiente, em um restaurante. Se um garçom ele me chamar no pronome masculino, infelizmente eu vou ter que corrigi-lo, né? Porque é só olhar. Sabe? Tipo assim, você olhou, né? Mas pessoas, assim, que eu trabalhava, amigos, família, eu não vou ter menor problema desse negócio de dizer assim, me corrija, tá? Corrija esse pronome aqui. Não vou ter. Tá bom, gente. Fala aí o que vocês quiserem. Eu tô bem resolvida. Eu poderia considerar que, como você transicionou, então sua família e seus amigos também estão transicionando. Sim. Né? Para poder acostumar. Sim. Né? Porque também é tudo muito novo, muito recente. Mas, de fato, basta olhar. Se a pessoa não tiver problemas de visão, né? Tudo então, bem. Mas basta olhar, que ninguém vai ver uma mulher. Sim. Né? Os meus amigos, eles estão em transição comigo já faz muito tempo. Tipo assim, tem amigos meus que nunca nem me trataram no masculino. Eu, por exemplo, Eric, meu amigo de Surubim, ele sempre me chamou de Rafa, amiga, mulher. Brigitte também, Brigitte é outra pessoa que, tipo assim, ela vivia toda hora dizendo assim, mulher, se transiciona logo. Mulher, vai-te embora, não sei o quê. Aí eu dizia assim, amiga, eu vou me transicionar. Ela dizia assim, pra que mulher? Pra homem? Porque tu já é mulher. Aí tu vai se transicionar pra homem, Ela vivia 24 horas dizendo que eu ia me transicionar. Mulher, e aí, quando é que vai ser? Não sei o quê. Então ela sempre me tratou no feminino. E mesmo antes de transicionar, quando as pessoas me tratavam no masculino, ela ia e corrigia. Ela é a pessoa que corrige as pessoas. Então, as pessoas já passaram por essa transição junto comigo. Inclusive, né? Um beijo, Brigitte. Saudades, inclusive. Um beijo, Bri. Faz tempo que eu não a vejo. Melhor pessoa do mundo. Sim, amo. E aí, teve algum momento que você tentou esconder para evitar algum sofrimento? Ou você nunca se importou com isso? Como minha mãe fala, ela fala assim, tu é uma pessoa muito decidida. Eu nunca vi uma pessoa pra bater o pé e fazer o que quer fazer, sabe? Eu sempre fui assim, eu sempre fui a rebelde, sabe? Eu dizia assim, eu não precisava perguntar às pessoas, à minha família, se eu poderia fazer isso, sabe? Se fosse me fazer bem, eu ia lá e fazia. Mas teve momentos assim, de dizer assim, ai meu Deus, ter que ir no mercado, fazer feira e as pessoas me verem e vão perguntar e vão ficar me olhando e vão... Então teve não, né? Está tendo ainda esses momentos de dizer assim, meu Deus, eu vou ter que ir ali naquele lugar e ela vai me ver depois de tudo isso e vai ter aquele constrangimento. Então eu evito algumas coisas, sabe? Até trabalho eu tive que dar um adeus, porque eu tenho certeza que eu não ia me sentir bem no ambiente de trabalho que supostamente eu ia trabalhar. Inclusive, tivemos poucas vezes que eu vi você com Dani, né? Dani Xavier. E realmente tem uma diferença. Tem uma diferença. Aquela pessoa que eu vi era aquela pessoa mais assim, né? E a Rafaela, ela é livre. Demais, demais, demais. É gritante a diferença. Demais. Eu pensava que na minha cabeça, Emanuel, eu pensava que eu só ia tá tranquila. Tipo assim, no dia eu deitei assim, no outro dia eu ia estar mulher. E todo mundo ia me ver desse jeito. Só que eu voltei na faculdade esses dias e todo mundo falando assim, Rafa, tu tá fazendo alguma coisa diferente, teu rosto tá diferente, teu corpo tá diferente, tua energia tá diferente, o que é que tu fizesse? Eu falei, amiga, eu só tô feliz, sabe? Até minha mãe, ela falou assim, eu
Nem lembro como tu é mais, sem a lei. Se eu tô te achando muito diferente. O que é que aconteceu? Tu tá tomando alguma coisa? Tá tomando hormônio? Tá fazendo alguma coisa? Eu falei, não, eu só estou sendo eu. Sabe? Apenas. E isso é muito gritante. Até pra mim, assim, eu olho assim, caramba. Eu saio na rua, eu me sinto, sabe? Pam, pam, param, pam. A música de Beyoncé tocando na cabeça. Eu me sinto assim quando eu saio na rua. Então, é gritante a energia e a felicidade que eu estou sentindo. E aí, Rafa, o que você gostaria que as pessoas soubessem, assim, sobre o lado emocional desse processo? No sentido de, durante uma transição, como é que a pessoa fica? Como é que ficam as emoções? Né? Você falou aí em relação aí no mercado. Aí, mas assim, o que mais você queria aí desnudar para as pessoas saberem o que acontece no mundo das emoções de uma pessoa que está no processo de transição? Eu acho que a coisa que mais prevaleceu na minha mente era medo. E esse medo, ele me engatilhou pra muitas coisas, assim, sabe? Por exemplo, eu evito sair, sabe? Eu evitava sair, na verdade. Todo mundo acha que eu sou uma pessoa festeira, uma pessoa que bebe, uma pessoa que tá aí em todos os cantos, mas não. Se for pra passar o dia literalmente em casa, no meu quarto, eu ficaria. Hoje em dia, não. Depois que eu comecei a performar a feminilidade, eu queria estar em todos os cantos, sabe? Todos os lugares, assim. Mas antes disso, nesse processo que eu tava me entendendo, eu só queria ficar trancada. Eu só queria ficar em casa. Eu não queria gravar. Teve tempos, assim, que minha mãe falava assim, Rafa, e aí, tu não tá gravando não? Eu falei, mulher, eu tô muito triste, não tô querendo aparecer. Porque eu tô com alguns problemas mentais, sendo que eu não tinha cuidado para ela ainda, né? Então, esse sentimento de angústia, de prisão mesmo, sabe? De você não querer ser vista, era muito presente na minha mente. O medo de sair e me comparar com outras pessoas, de querer ser livre como outras mulheres, como outras travestis. Eu tinha esse medo, assim, essa angústia presa em mim. Então, acho que um dos sentimentos mais permanente durante essa minha transição, assim, na terapia, era essa angústia e esse medo. E aí você falou também que já deu entrada, né, na mudança do seu Sim, RG, sim. que a universidade também já lhe abraçou. Já, inclusive, quando eu fui colar grau agora, eu só fui colar grau, eu só fui pegar a minha beca e queria colar grau com o nome que estava lá, né, com o meu antigo nome. E a professora falou assim, Rafa, você vai querer fazer sua mudança de nome na sua colação de grau, no seu diploma? Eu nem tinha pensado nessa possibilidade, até porque eu já estava formada, né? Tipo assim, já tinha terminado o curso. Aí eu falei, Fátima, pode? E ela falou, com certeza, é um direito seu. Aí em 2 dias, ela falou com o pessoal da universidade, né? E a mudança de nome no meu diploma e na minha formatura, na minha colação de grau, já estava o meu nome atualizado. Só que antigamente estava Rafa. Só Rafa. Rafa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas estava com gênero masculino ainda. Com sexo masculino. Mas agora tá sexo feminino e meu nome atual, que é Rafaela. E aí aqui pelo interior, né, Solânia, Bananeiras, como que tem sido? Você falou que tinha mais haters no YouTube, né? Sim. E no dia a dia? Aparece algum hater presencialmente com alguma piadinha ou não? Emanuel, se aparecer, eu simplesmente vou fazer isso aqui pra ela e vou dizer assim, tá, quem é você? Sabe? Porque eu mal conheço as pessoas aqui. As pessoas mal me conhecem. Então, pra ela querer, tipo, me tacar algum hate ou algum julgamento, ela nem é exemplo de vida, sabe? Pessoas que não são exemplo de vida, não precisa estar vomitando o ódio que você sente, sabe? Eu não consigo filtrar essas coisas. Eu não consigo filtrar o hate. Eu nunca filtrei mesmo essas coisas, assim, de hater e de piadinhas e de tudo mais. Até porque eu sou resolvida. Sou uma pessoa com 25 anos, construí minha vida fora do zero. Saí da minha casa, do interior de Pernambuco. Consegui trabalhos. Consegui viver, né, em uma cidade, em um estado diferente. Então, você é exemplo pra estar falando alguma coisa, sabe? Pra estar julgando. Então, eu só vou fazer assim pra ela e seguir minha vida, belíssima. Até porque quem faz hater
não tá bem. Não. Não tá bem consigo mesmo, porque cada um só dá aquilo que tem, né? É exatamente Então, isso. infelizmente, hoje as pessoas mal resolvidas, mal amadas, e outras palavrinhas que eu queria dizer, mas eu não vou, porque o horário não permite, faz esse tipo de comentário, né? Uma vez alguém falou assim sobre, eu tava falando sobre transexualidade de um homem trans, né? Mas eu não aceito. Eu disse, não, você só tem que aceitar ou não se o homem trans lhe pedir em casamento. Do contrário, não precisa aceitar. Não precisa né? aceitar. Só respeitar, principalmente respeitar, até Exatamente, porque o básico, né? o processo vem aí. E agora é crime. Transfobia é graças a crime, viu, Deus. gente? E aí, vamos para ainda no processo de educar quem nos assiste, quem tem dúvidas. Sim. Quais são as perguntas que você acha que ninguém deve fazer a uma pessoa trans? Seja uma mulher trans ou um homem trans. Uma das perguntas que mais me fazem, assim, por mais que seja tão recente, sabe, de ter falado isso para as pessoas, mas muitas trans e muitos homens trans sempre recebem esse tipo de pergunta, principalmente mulheres trans. E aí, você vai cortar? Sempre, tipo assim, isso é uma pergunta básica, chave, que toda pessoa sem noção vai perguntar. Sim, gente, se eu for tirar ou deixar, vai mudar o que na sua vida, sabe? Pra que você perguntar isso? Então essa pergunta é total, assim, sem noção de você fazer outra pra uma pessoa trans. Outra pergunta é, e aí, qual era teu nome? Qual era teu nome antes de tudo isso? Sabe? Pra quê? Pra que você tá perguntando isso? Eu sempre me pergunto assim, véi, vai mudar o que na sua vida? Me fala assim, se eu disser assim, que meu nome era Roberto, aí mudou o que na sua vida agora? Me fale. Nada. Então pra que você fazer esse tipo de pergunta, sabe? Qual era o seu nome? Qual era não sei o quê? Tem umas perguntas que é muito chata de se ouvir, sabe? Deixa eu ver outra também. Tem muita gente que fala perguntando sobre namoro, sabe? Se eu quero namorar homem ou se eu quero namorar mulher, sabe? Porque é um misto de perguntas assim, sem noção, que as pessoas têm, que eu falo assim, é sério que você tá perguntando isso? Tem certeza? Porque na minha cabeça não faz sentido você perguntar. Tem umas coisas que é muito sem noção, de verdade, das pessoas perguntarem. Eu acho é que estão interessados em você. Só Não, pode. é impossível, porque é uma curiosidade, né, nos nossos corpos, é uma curiosidade nas nossas vidas que é total fora do comum. Gente, eu sou uma pessoa comum, assim, como qualquer outra. Eu sou o ser humano. Eu sou igual você, minha gente. O que é que faz despertar essa curiosidade se eu sou um humano igual você, se eu sou uma pessoa que vivo como você, se trabalho, que respiro, que bebo água, que como, que durmo, que faço tudo, sabe? Pra que essa curiosidade, esse foco assim nos corpos trans, nas pessoas trans? Pra que tudo isso, né? É porque pra ser trans tem que ter coragem. Tem que estar com a terapia em dia. Tem que estar muito bem resolvido ou resolvida. Sim. Né? Tem que estar em sintonia, principalmente com quem você quer ser, com quem você é, com o que você projeta de futuro. Porque às vezes as pessoas trans, elas estão colocando o pé pra fora que muita gente não tem coragem. É verdade. E nem sempre só sobre sexualidade. Às vezes é uma pessoa que tá vivendo uma vida infeliz, num trabalho que não gosta, num Exatamente. relacionamento falido e por aí vai, várias outras questões, e não tem coragem de dar um basta ou mudar, né? Então, a transexualidade, ela precisa de coragem. Sim. E nos dias de hoje, nem todo mundo tem coragem. Verdade. Então, primeiro porque a mentira você conta pra você mesmo. Essa é a pior, porque Sim. você se trai, né? Então, a pior traição é aquela que você faz com você mesma, com você mesmo. E a segunda coisa que deixa as pessoas tristes é fingir. Então, quanto mais você finge, pior pra você, pior pra sociedade. Por quê? As pessoas vão comprar o fingimento também, né? Então é melhor você ser quem você é, seguir sua vida, como você tá fazendo. Então, eu acho que o que as pessoas sentem pela letra T da comunidade é a inveja mesmo, pela coragem Sim. de assumir quem se é, né? E aí, como alguém pode demonstrar respeito a uma mulher ou a um homem trans, na sua opinião, né?
sem precisar entender tudo sobre o assunto? É muito simples, né, Manuel? Tipo assim, essa pergunta é uma. É porque é muito difícil a gente falar sobre isso, sobre orientar as pessoas de como tratar uma pessoa trans. Porque é como se a gente é como se a gente fosse um alienígena. Sabe? Tipo assim, é como a gente fosse uma criança que eu tenho que orientar pra você como é que você vai me tratar. Sendo que, por exemplo, se eu olho pra uma pessoa e vejo uma mulher, eu vou tratar ela como mulher. Se eu olho pra uma pessoa e vejo um homem, eu vou tratar como um homem. Então, esse básico de tratamento esse modo de você tratar uma pessoa trans é tratar uma pessoa normal, como qualquer outra. Você não precisa ficar ou querendo buscar palavras pra falar com ela, ou querendo menosprezar, né? Porque tem as pessoas que querem realmente introduzir-se nesse mundo e tem medo e tem esse receio de como é que vai falar, de como é que não vai falar, de buscar palavras e tudo mais. E tem as pessoas que querem fazer o mal mesmo, né? Que tá vendo, que sabe que é uma pessoa travesti, que sabe que é uma trans, e quer tratar no masculino, e quer menosprezar mesmo. Assim, ele não sei o quê. Aí a pessoa vai corrigir, não, eu sou ela. Mas ele, sabe? Então tem esse tratamento assim. Mas, gente, tratem o básico. Vocês estão vendo uma pessoa normal na frente de vocês, convivendo com uma pessoa normal. Por mais que a gente não tem tanta... As pessoas não têm tanta convivência com pessoas trans, né? Então, é difícil você orientar alguém que não tem convivência com algo. Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé. Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente. E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos. Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios e na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. E eu diria assim, é só olhar. É só olhar. É só olhar, olhar. gente, básico. Olhou, a imagem não vai enganar ninguém. Não vai enganar ninguém. A não ser que a pessoa esteja fantasiada de um bicho Exatamente. que ultimamente tá surgindo... O algoritmo do Instagram, ele não gosta mais de mim, tá? Ele tá trazendo umas Eu coisas... imagino. Falando nesse meio, Emanuel, de tratamento, ultimamente tá tendo tanta transfobia na internet que parece que virou uma trend, assim, sabe? Parece que as pessoas esqueceram que transfobia é crime. As pessoas, total, assim, depois que Erika Hilton, ela assumiu a Câmara das Mulheres, representando as mulheres, das mulheres, as pessoas começaram a atacar hater, assim, fazer transfobia de graça, assim, na internet, sabe? Tanto com ela como com qualquer outra mulher trans. Taca hater assim, sem pensar que é crime, gente. E eu fiquei impressionado, porque a gente sabe, ao invés de a gente ir pra frente, a gente tá voltando, sabe? A gente tá voltando no tempo, a gente tá retrocedendo. Então, não faz sentido. Assim, hoje em dia as coisas não tá fazendo mais sentido. Principalmente na internet. Até porque o Brasil também é um país que se mata muita mulher trans. Muita. Né? Sim. E assim, as oportunidades também, né? Que é dada, tem o preconceito institucional, tem vários tipos de preconceito. Sim. Por isso que eu sempre falo que é coragem. É muita coragem mesmo. Tem que ter coragem. Eu recebi um comentário quando eu comecei a me assumir transexual, eu comecei a mandar mensagem pra algumas pessoas que eu sentia a necessidade de mandar, sabe? Tipo, pessoas que eu trabalhava. Eu mandei mensagem pra uma das pessoas que eu trabalhava, fiz um textão assim pra ele, e a primeira coisa que ele falou assim: Rafa, parabéns. Porque toda pessoa tem que ter coragem na vida, e você teve coragem de assumir a pessoa que você é.
tem tanta gente por aí que é igual a você e não pode fazer isso porque não tem coragem. Então, eu tiro meu chapéu pra você, porque não se resume a mais nada se não for a coragem. Se você não tiver, se você não tiver coragem pra isso, você não tem coragem, você tem coragem pra tudo. Se você teve coragem pra isso, você teve coragem pra tudo. Então, pra ser travesti na sociedade que vivemos hoje em dia, principalmente no Brasil, tem que ter muita coragem. Tu falou sobre que o Brasil era o país que mais mata travestis, e realmente é. Mas também o Brasil está no ranking de primeiro lugar de ser o país que também mais consome pornografia trans. Aí é muito contraditório, sabe? É uma coisa que você ou fala mal ou anda junto, sabe? Tipo, não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que, ou você é fã ou você é hater. É muito engraçado. É o país que mais mata travesti, é o país que mais consome pornografia trans. Será que aquela frase, quem disso cuida, disso usa? É exatamente. Faz sentido? Total. Porque eu tô começando a acreditar que sim, total. Quem é muito transfóbico tem um desejo ali reprimido. Quando eu vejo assim, tipo, quando a gente passa na rua, eu ando muito com o Brigitte na rua, a gente sempre vai. Eu sempre vejo os olhares assim, aí eu vejo uma risadinha, vejo alguma coisa. Só que eu olho assim pra pessoa, aí eu digo, tá me querendo, só que eu não quero, né, meu amor? Porque, pelo amor de Deus, né, vá se olhar no espelho, vá se tocar. Porque, minha filha, é muita transfobia, assim, muita coisinha, só que a gente sabe que no fundo, queria, né? É um desejo. E aí, o que é que você tem a dizer para aquelas pessoas inconvenientes que dizem sempre essa frase clássica? Eu respeito, mas não aceito. Pois respeite na sua casa, viu? Porque vai me respeitar, vai me chamar no pronome feminino, sim. Porque não tem esse negócio de dizer eu respeito, mas não aceito, não. E você não tem que aceitar nada, minha gente. Você tem que respeitar, que é um mínimo. Aceitar, basta a gente se aceitar. A aceitação vem da gente, não é de você. Você só poderia aceitar alguma coisa se eu pedisse sua aceitação. Se eu não pedir, ó, um beijo. E o que você descobriu, assim, de mais bonito sobre si mesma nesse processo? O amor próprio. Sério, assim, todo dia, quando acordar, assim, me olhar no espelho, ter que escovar os dentes, me cuidar, assim, o autocuidado, pra mim agora, tá sendo uma das coisas melhores da vida, sabe? Tipo, lavar leite, se hidratar, fazer maquiagem, Esse mundo do autocuidado, pra mim, hoje em dia, tá sendo uma das melhores coisas da vida, assim, de me amar mesmo, sabe? Eu tô numa fase que, se você me chamar de feia, você vai estar chamando sozinha, porque eu não vou aceitar, sabe? Eu não vou estar recebendo aquele filtro, eu não vou filtrar isso porque eu tô me sentindo maravilhosa, eu tô me amando mesmo, sabe? Eu acho que eu encontrei o verdadeiro amor da vida, sabe? Da minha vida, que sou eu mesmo. Tem alguma coisa que te assusta de você com você mesma nessa nova fase? Que me assusta. De repente você ficou mais direta, mais objetiva e antes você não era tão sincera. Será que rolou um sincericídio por aí? Rolou, com certeza rolou. Eu tinha que cortar algumas coisas da minha vida, né? Por exemplo, pensamentos, eu tinha que falar, sabe? Eu tinha que cortar algumas coisas, até a fala também, até o jeito de falar. Eu tinha que ficar me moldando de acordo com o ambiente que eu estava. E hoje em dia, não. Hoje em dia eu posso ser a Rafa em qualquer lugar. Se você vai aceitar ou respeitar, isso não é problema meu, sabe? O problema tá com você. Mas hoje a Rafa, ela tá assim, direta, sincera e solta, sabe? E livre. Graças a Deus, livre. Já teve alguma coisa assim que você falou e você disse assim, eu não acredito que eu disse isso. Mas ao mesmo tempo achou bom por ter dito, porque de repente veio uma coragem de onde não tinha. Não, eu acho que ainda não. Mas vai vir. Mas vai vir, porque tem coisas que a gente convive no nosso dia a dia, né? Que você vai percebendo algumas coisas, e você vai guardando. Mas agora, com essa nova fase, eu não vou ter essa coisa de dizer assim, vou pensar 2 vezes pra falar isso pra você. Não, eu vou falar e vou me sentir mais livre depois que eu falar isso pra você, sabe? Em relação à transexualidade mesmo, em relação à minha vida, que virá. E aí a gente sabe que nem todo mundo, nem toda mulher trans ou homem trans teve essa, eu vou chamar de sorte, nascer numa família pra frente, com um caminho
Eu nem diria pronto, eu acho que já assim, tudo construído Já praticamente. dado assim na mão, É. né? O que você diria para essas pessoas, né, que estão passando pelo mesmo processo que você passou, mas em silêncio? Eu falo pra todo mundo isso, que o amor é a base de tudo, assim. De você, foi a minha base de tudo, de saber quem eu era. Eu sempre me apeguei no amor. Eu pensava no julgamento, tinha medo do julgamento, mas eu lembrava, não, meu irmão me ama muito, minha mãe me ama muito, meu pai me ama muito, meus avós me amam muito. Então eu sempre, o medo que eu tinha, o amor ele anulava as coisas, sabe? Então, se você é uma pessoa que tá com essa restrição, sabe? De querer ser uma pessoa trans, ou até mesmo gay ou lésbico, né, Manuel? Porque a gente sabe que tem esse medo de princípio, de você querer se assumir e ter medo da sociedade, ter medo dos seus pais. Se apeguem no amor, porque o amor, o tempo e o amor resolve tudo. Eu acho que o tempo e o amor, eles estão ligados assim, e eles vão fazer o seu caminho ficar mais leve e mais limpo durante o tempo. Eu conheço muita gente que tinha muito medo de se assumir, porque a família não ia aceitar. E hoje em dia são os amores da família, sabe? Tipo, eu acho que o amor, ele é a base e resolve tudo. Então, se você tem medo, só se apeguem a isso. Se apeguem no amor da família de vocês, que um dia tudo vai passar. Tudo fase da vida. Agora vamos filosofar. Se você pudesse resumir a sua história em uma frase, qual seria? Eu sempre quis falar isso. Eu ia até falar em alguma coisa da faculdade. Eu amo essa frase que é de uma música de Emicida. A música é Amarelo. Que é uma frase que me define muito, assim, que eu amo falar isso. E foi a frase da minha 1 ano e 6 meses de terapia. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sempre tive isso comigo. Desde quando eu falava assim, não, esse ano eu não consegui, mas ano que vem eu vou conseguir. E no ano que vem eu não conseguiria, mas eu sabia que no ano que vem eu ia conseguir. Então essa frase, tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, é muito presente na minha vida. E é com essa frase que a gente chega ao final do nosso episódio. Mais uma vez eu quero agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite. É um assunto que eu sempre quis trazer para o Abananados. Ai, que bom. Né? E apareceu essa oportunidade através de seu vídeo, que eu vi lá, eu disse, precisamos falar sobre isso agora. Não dá para esperar, né? Eu desejo do fundo do meu coração que as portas se abram cada vez mais para você. Né? Amém. Que você continue sendo envolvido por esse amor da sua família, dos seus amigos, de todas aquelas pessoas que consideram você, que lhe respeita, né? Sim. E que, acima de tudo, como você falou, você é um ser humano igual a todo mundo, Sim. né? Com as mesmas necessidades, com os mesmos medos, os mesmos receios, né? Só que eu diria, eu colocaria um ponto aí, com coragem. Com coragem. Né? Porque o grande desafio da humanidade ainda é humanizar-se. E a gente tá longe disso ainda, Sim. mas eu espero que surjam cada vez mais pessoas com coragem, como você tem, para enfrentar o mundo e para tornar a sociedade mais colorida. Mais colorida, né? Não é Mais isso? com glitterzinho, né? Exatamente. E eu agradeço por essa oportunidade. É muito bom receber essa oportunidade, né? Porque a gente sabe, você sabe que no nosso mundo, na nossa sociedade, eu vou usar um meme, as portas sempre fechadas para as travestis. E receber isso pra falar sobre a minha transição de primeira mão, assim, de primeira... eu tô muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite. Comentei com o Brigitte, comentei com os meus amigos, que falei, gente, eu tô muito ansiosa. Tô muito ansiosa pra falar isso pra todo mundo, pra comentar, pra participar do podcast. E tô muito grata, assim, de verdade. Muito obrigada mesmo. Nós também. E assim a gente agora olha pro nosso público. Pessoal, esse é o episódio 175. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.